Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite para a glória de Deus. Estamos com o nosso episódio. Vamos falar hoje sobre batalhas espirituais. Me chamo missionária Rosane. Estou aqui com o nosso convidado de honra, pastor Dilson, o qual nós trouxemos aqui para estar falando de batalhas espirituais. Fique à vontade para mandar suas perguntas. Fique à vontade para perguntar sobre batalhas espirituais, né? Estamos aqui, como eu acabei de citar, com o pastor Dilson, que vai nos ajudando para saber como nós poderemos enfrentar batalhas espirituais, passar, né, dessas lutas espirituais. E desde já que ela está passando para ele, está se apresentando. Amém? Isso. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Dilson Nascimento, da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah de Glória, São José dos Campos. E é um prazer, é uma honra estar aqui nesta noite, participando aí desse podcast. E você que está sintonizado conosco aí no YouTube, no Instagram, Facebook, você que está nos acompanhando aí, hoje você vai ter, tirando algumas dúvidas e algumas perguntas a respeito da batalha espiritual. E quero dizer que esse canal tem sido um canal de bênção, um canal a qual as pessoas têm se comunicado, interagido, e tem sido de grande aproveito para o elevo espiritual. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer também no conhecimento, no aprendizado da palavra de Deus. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E com isso também eu quero deixar aquele jargão bonito, né? Boa noite, povo de Deus, povo abençoado nessa terra. Glória, aleluia. Hoje nós vamos estar abordando, como eu falei, sobre batalhas espirituais. Que nos dias de hoje muitos passam por batalhas espirituais e muitos não sabem lidar com batalhas espirituais, né? Desde já que ela está lendo aqui um versículo, uma passagem da Bíblia, que Paulo vai dizer lá em Efésios 6, no seu capítulo 6, versículo 10, Paulo vai nos relatar das armaduras de Deus, que vai dizer assim: no demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ser firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, essa noite, né, nesse nosso episódio, do nosso podcast Voz do Reino, nós vamos estar falando de batalhas espirituais. E desde já eu quero fazer a primeira pergunta ao pastor Dilson, que é: o que é uma batalha espiritual, pastor? Muito bem. Uma batalha espiritual é uma batalha que ela não envolve o ser humano no sentido de vidas, né? No sentido da sua vida cotidiana. Quando se fala batalha espiritual, porque é uma batalha travada entre o bem e o mal. Então a batalha espiritual é o conflito, né, que dá entre a vida cristã. É um conflito que envolve a vida cristã, resumindo para você entender. E quando nós lemos lá em Efésios 6, que fala que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Então já está falando que agora a batalha espiritual, ela não envolve pessoas. Não é você batalhando, brigando com a sua família, sua casa, seu esposo, seu vizinho, não. É algo espiritual. É tão interessante dizer que a batalha espiritual, ela já começou na dimensão espiritual. A luta entre o bem e o mal se deu ali, né, nos céus, onde Satanás se rebelou contra Deus e tal. E depois veio, né, no sentido espiritual, mas já no Éden, aonde a própria Eva passou por essa batalha espiritual e na desobediência deu no que deu, a qual estamos passando o processo nessa terra.
bem verdade né, que muitas das vezes quando nós estamos passando por umas lutas, aí eu já vi várias pessoas, irmãos, estão falando assim, vamos fazer uma campanha do Salmo 91, né? Então a segunda pergunta é, qual é o salmo para a batalha espiritual? Se isso é uma heresia, ou se isso é verdade, ou se para fazer uma campanha, se existe campanha para batalhas espirituais, pastor? A pergunta é, qual é o salmos, né, que se usa na batalha espiritual? Eu quero dizer que a palavra de Deus é que liberta. A palavra de Deus é que transforma. Apesar que muita gente, muitas pessoas têm a sua crença de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né, e coloca ali na sua escrivaninha, no seu guarda-roupa, na sala, e ali fica ali até pegando poeira, pegando pó, e até esquece que é a palavra de Deus. Então, nós sabemos que os salmos, né, denominados saltérios, são 150 coletâneas poéticas, poesias. E o salmo, na realidade, envolve oração, louvor e adoração. Hoje nós lemos os salmos, né, recitamos os salmos, mas os salmos, na realidade, na época, foi escrito cântico. Então, os salmos é louvor e adoração. Então, nós sabemos que quando se trata de batalha espiritual, quando se trata, até mesmo, quando nós falamos de batalha espiritual, quando se trata disso, não existe salmo poderoso, salmo determinado para fazer uma certa campanha de libertação. Não existe. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem poder para libertar, para transformar e para salvar. Mas, sim, tem alguns salmos que nós lemos, né, e percebemos que ele tem, né, certas palavras que fortifica e dá ânimo à pessoa que precisa estar batalhando espiritualmente. Por exemplo, quando você pega o Salmo 91, por isso que é muito importante dizer que, olha, queridos, não existe salmo poderoso para se fazer uma libertação. Existe a palavra de Deus. Porque se você pega os salmos, vamos supor que vamos bater na tecla do Salmo 91, sendo que tem o Salmo 7, que pode ser usado, né? Os Salmos 23, né? Os Salmos 27, né? Temos aí os Salmos 40, Salmos 60, os Salmos 121. Eu elevo os meus olhos para o monte. Então, olha, agora os Salmos que achamos que é grandioso, poderoso, 91, é tão bonito, mas é o salmo que ele engloba tudo aquilo que nós precisamos, assim, às vezes, de estar meditando, porque o salmo é uma meditação. Então você pega os Salmos 91, já começa, né, falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e vai. Então já começa falando salmos de guarda, de proteção, né? E fala de que nenhuma seta, nem dados inflamáveis do maligno, praga alguma chegará à tua tenda. Então é libertação, proteção, fala de salvação. Então ele é um salmo que realmente ele tem uma profundidade espiritual muito, muito boa, né? Mas se você pegar também o Salmo 23, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Sem aquela tese que não vai me faltar isso, aquilo, não. Está falando assim que se você tiver realmente o teu Deus como teu pastor, né, você vai ter ânimo para vencer as lutas, você vai ter ânimo para passar as provas, você vai ter ânimo para seguir, né? Então, os Salmos, como eu disse, por ser uma coletânea de poética, de louvor, adoração cantado, é muito fácil. Você estando na tua casa, por isso que eu falo, o louvor é a chave de tudo aquilo que pode fortalecer a alma do ser humano, fortalecer o ser humano na batalha espiritual. Quando nós estamos falando de salmos, falando de adoração, louvor, oração, nós vemos que até mesmo
quando uma pessoa está atribulada, está triste, se ela estiver ali naquela hora, numa unção, louvando ao Senhor com um hino, louvando ao Senhor e meditando nas palavras que está sendo expressada através do louvor e adoração, Deus já quebra as barreiras espirituais da maldade e a pessoa já começa a ter uma nova experiência com Deus. Aleluia, é verdade. Eu costumo dizer não, né? É bem verdade, é que quando assim, a gente está passando por uma luta, né? Batalhas espirituais, quando a gente começa a louvar ao Senhor, vem uma força assim que você sabe que vem lá do céu, que é de Deus mesmo. Porque a batalha é tão grande espiritual que você fala assim para Deus, não vou conseguir. Mas quando você começa a adorar o Senhor em espírito e verdade, quando você começa a meditar na palavra, quando você entrega na mão do Senhor, você vê aquela força que não é de nós, é de Deus dentro de nós. E a gente a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, não deixe que essa batalha espiritual desanime você. Não deixe que essa batalha venha te enfraquecer, que essa batalha venha deixar você desanimado. Não, quando for assim, que nem o pastor disse, acabou de citar, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque não tem coisa melhor quando você está numa guerra, que nem ele acabou de citar aqui, que o Salmos é um cântico, né? E eu gosto muito daqueles Salmos 46, que a passagem vai dizer, a Bíblia vai dizer, que ali é os filhos de Corá, que vão entoar aquele louvor de Salmos 46. E a palavra vai dizer que ali eles estavam em guerra, né? Eles não estavam em férias, não estavam em bonança, nada, eles estavam em guerra. E tão bonito é aquele Salmos 46, depois vocês meditam aí na sua casa, que o primeiro capítulo, o primeiro versículo vai dizer que o Senhor é o nosso refúgio. Então, quando nós estamos passando por uma batalha espiritual, louve ao Senhor, porque os salmos, como foi citado aqui, ele é louvores, é cântico. Então, louve ao Senhor, porque não tem melhor coisa quando você está passando por um processo, batalha espiritual, adorar o Senhor. Quando você adora, o céu se abre. Então, é a coisa mais linda. Socorro bem presente na hora da angústia. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre a nação. Então é a coisa mais linda. Então não se desespere se você está passando por uma batalha espiritual. Se você está passando por uma batalha espiritual e está de joelho no chão, adorando, louvando ao Senhor, a vitória é garantida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a terceira pergunta eu quero estar fazendo aqui para o nosso pastor, que vai dizer assim: o que nos impede de crescer espiritualmente, pastor Gilson? O que nos impede de crescer espiritualmente? Olha, uma das maneiras que nós observamos, somente nós que somos pastores, estamos rebanhando, nós começamos a observar que o que se impede realmente a crescer diante da presença de Deus é a pessoa que não tem uma determinação de alcançar um objetivo espiritual. Ou seja, para se crescer na presença de Deus, né? Eu vou falar do crescimento que você vai analisar e ver como que funciona. Para se crescer na presença de Deus, a pessoa precisa crescer a sua maturidade. Ela precisa começar a trabalhar na sua maturidade cristã. E como que isso acontece? Para você ter um crescimento espiritual, você precisa, primeira coisa, ter Deus acima de tudo. Você tendo um Deus acima de tudo e Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai perceber que você vai ter que precisa ter uma comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus você pode ter com Ele apenas dialogando com Ele, conversando com Ele, e não deixando Ele no anonimato, esquecido. Então, para você ter um diálogo com Deus, você precisa orar. Então, a oração já é um princípio básico de você ter um crescimento espiritual. Então, lógico, se você não ora, se você não tem essa comunhão com o Pai, não conversa com o Pai, não dialoga com o Pai, você não vai ter um crescimento espiritual. Como que você vai crescer se você
não comunica ao Pai as suas aflições? Como você vai crescer se você, antes de comunicar, não reverencia a um Deus todo-poderoso, não o adora? Então, você não vai crescer espiritualmente. Para você crescer espiritualmente ou não crescer espiritualmente, para você crescer, a palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra. E a meditação da palavra tem que ser de dia e de noite. Agora, para mim não crescer espiritualmente, eu tenho que deixar de ter a comunhão com o Pai em oração. Para mim não crescer espiritualmente, eu tenho que deixar de ler a palavra, de meditar na palavra. Agora, o que acontece? Eu quero ter comunhão com Deus, eu oro bastante, pastor, mas eu não consigo ler a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus é o que vai nos aproximar mais dos mandamentos, mas a palavra de Deus vai nos aproximar mais da direção que nós devemos tomar para ter uma vida de vitória, de bênção. Porque a palavra de Deus é uma bússola que nos mostra a direção. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos mostra aonde nós estamos errando e precisamos ter conserto. Então, para não ter um crescimento espiritual, oração, deixou de orar. Meditação da palavra, deixou de meditação da palavra. Tá? Você deixou de congregar. O crescimento espiritual vem de você congregar. Eu não preciso ir na igreja para congregar, para falar que eu estou com Deus, para falar que eu tenho Deus. Não, a questão não é que você não precise ir a uma igreja. A questão é, Deus deixou a igreja para que, como corpo de Cristo, nós tivéssemos uma união, tá? Uma união nos seus membros, tá? Então, se a igreja é formada, é para você ir lá adorar. É para você ir lá fazer os seus votos, seus propósitos, as suas súplicas. Como em Deuteronômio 12 fala que haverá um lugar, Deus falando para Moisés, e lá, né, eu estarei. Lá vocês irão adorar, lá vocês irão louvar, lá vocês irão oferecer suas ofertas, seu holocausto. Então, se alegrar, diz o Senhor, na sua presença. Então, a igreja, antes de chegar à graça, de ser formada pelos apóstolos, seus discípulos, que deu essa graça de congregar, a igreja, antes de ser, Deus já tinha nos seus planos. Então, como que eu posso deixar de crescer espiritualmente? Me afastando das coisas de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quero estar passando aqui para a missionária Leila, está fazendo sua pergunta, nossa pastora, amém? É um prazer, pastor, recebê-lo aqui. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou estar pedindo para vocês. Nós somos a voz do reino. Vão lá, dá uma curtida, porque segue a gente no Insta, porque isso é muito importante. Para o quê? Para que nós podemos levar mais a palavra do Senhor. Porque uma vez que você curte, a plataforma entende que é legal, está sendo bom, para a gente mais ser veiculado. Amém? Aqui tem uma pergunta, pastor. O que a igreja não ensina sobre guerras espirituais? O que a igreja não ensina? Não ensina. Sobre guerras espirituais. Isso. É direto do canal. Do chat. A igreja em si, algumas igrejas têm um trabalho de batalha espiritual, de libertação espiritual, muito interessante, né? Baseado pela palavra. Tem algumas igrejas que trabalham nesse sentido de guerra ou batalha espiritual, que é uma diferença. Agora, a igreja não ensina que numa batalha espiritual ela é cometida através da mente da pessoa, do psique da pessoa. Tem pessoas que acham que essa guerra, como diz a batalha espiritual, ela envolve, o meu inimigo está me perseguindo, o meu vizinho está me perseguindo, estou uma guerra dentro de casa, Então, a igreja tem que ensinar que em Efésios 6 fala que essa batalha, essa guerra espiritual, ela é entre o adversário de nossas almas.
não é entre brigas cotidianas ou discussões humanas. Então a igreja tem que ensinar. O que ela não ensina é como a pessoa deve se proteger para ser uma vencedora. Que tem muitas pessoas que estão na igreja que desanima da sua caminhada com Deus por não suportar as afrontas do adversário. Ela desanima de seguir a Cristo porque ela acha, olha, eu estava no mundo, parece que a minha vida no mundo era melhor do que agora eu estar numa igreja, né? Então, a igreja tem que ensinar, tem que orientar, tem que conduzir os seus membros a ter uma perspectiva de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, tá? Só que nós estamos observando nos dias de hoje que parece que deixou o ensino da palavra de Deus dentro das igrejas. A igreja foi estabelecida para ter ensino da palavra. Então, uma igreja que não tem ensino da palavra, eu não estou falando, queridos, de escola bíblica, eu estou falando de ensino, né? Ensino doutrinário pela Bíblia, não da doutrina do homem. Então, muitas coisas que estão envolvendo essa igreja de hoje, que as almas estão entrando e saindo sem libertação, por causa do ensino da palavra. Então a igreja está deixando de ensinar o caminho como se deve andar. Está perdendo, né? Perde muito com isso. Perde. E isso acontece o quê? Muitos ataques espirituais. A pessoa passa e não sabe o porquê está passando. Não sabe. Porque não tem aquela visão ampla que está sofrendo um ataque. Isso é muito importante. Eu quero fazer mais outra pergunta. Como eu sei que estou passando por um ataque espiritual? Bom, nós percebemos, ou a pessoa sente quando ela está passando por um ataque espiritual, entrando numa batalha espiritual, quando essa pessoa ela está passando por uma dificuldade, né? Uma luta espiritual, ela sente que é com ela e ela acha que não vai ter como ela sair dessa luta do meio que ela está passando e vivendo. Então, ela começa a se sentir. Eu quero mostrar para você que a pergunta é: como que eu sei que eu estou passando por uma batalha espiritual? Então, biblicamente falando, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, nós vemos ali um homem determinado, um homem que tinha a unção de Deus na sua vida, que pela sua palavra ele decretou que não haveria chuva, e durante 3 anos e meio não houve chuva. Então ele estava curado, ele estava são. Então ele estava no auge, né? No auge da força, no auge da unção. Mas de repente sobreveio sobre ele um ataque espiritual de um adversário através da rainha, a rainha Jezabel. E esse homem, naquela unção, naquela força, ele sentiu-se medo. Então, como que eu sei que eu estou passando por uma batalha espiritual? Quando nós sentimos dentro de nós as emoções negativas e destrutivas dos nossos pensamentos, que nos enfraquece espiritualmente. Ali nós vemos que esse homem tinha tudo, mas de repente ele sentiu medo, ele sentiu um ataque espiritual. E aí, queridos, quando chega essa situação de medo, de incerteza, aí acontece que muitas das vezes, né, a pessoa se desmorona. Então eu sei quando eu estou numa batalha espiritual, ela está querendo, porque a luta que vem é sobre a nossa mente, o nosso ser. E a batalha da mente é uma das batalhas mais difíceis, que se não tiver Deus, se não tiver revestido, nós vemos muitos abandonando a fé, né? Muitos que nós vemos aí se destruindo, tirando a sua própria vida, por quê? Não teve forças para vencer essa situação que sobrevém. Mas toda batalha espiritual,
antes de chegar à pessoa. Por isso que é muito importante a pessoa ter o discernimento do Espírito. Porque toda pessoa que tem um discernimento espiritual da parte do Espírito Santo de Deus, ele avisa antes. Verdade. O Espírito Santo, ele é tão poderoso que ele não deixa ninguém ser prejudicado sem ele avisar, sem ele mostrar. Por isso nós temos que ter visão de águia. Nos previne, né? Verdade, eu lembro que tem o quê? Em fevereiro, fui num culto de mulheres e ali o Senhor tinha avisado que eu ia passar pelo vento. E realmente, passei pelo vento mesmo. Mas antes de passar pelo vento, Deus fez eu descer na madrugada, orar, buscar por 7 dias. Olha, forte, então, hein? o que você falou é verdade mesmo. O Espírito nos avisa. O Espírito Santo de Deus nos avisa. Então, não é que a gente vai passar assim por batalhas espirituais assim, já Deus dará. Não. O Espírito, quem tem um dom do discernimento do Espírito, o Espírito Santo nos avisa. É verdade o que o pastor falou. Ainda porque a palavra de Deus fala que ele tem cuidado de vós. Então, esse cuidado, ele é tremendo sobre nossas vidas, né? Por isso que a palavra fala assim, quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Quando está falando a igreja, não é o templo cheio, é você. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo de Deus. E tão lindo é que o Senhor coloca pessoas para nos ajudar, né? Bonito, Deus é lindo e maravilhoso. Então, as batalhas espirituais, nós nunca estamos só. Sempre o Senhor está conosco. E quer fazer mais uma? Quero. Como eu venço uma luta espiritual? Como eu venço uma luta espiritual? Para nós vencermos uma luta espiritual, nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus. Nenhum soldado que vai entrar numa batalha, numa guerra, ele vai despreparado. Não tem como. Nós temos que estar revestido. E quando você vê lá em Efésios 6, nos dá a descrição, mostrando que, olha, esse soldado, ele tinha o seu capacete, ele tinha a sua couraça, né? Ele tinha o seu cinturão, a sua sandália, a sua espada. Então ele estava preparado. Então, como vencer as lutas, você falou? Então primeiro você tem que se preparar na armadura de Deus. Aí você vê que muitas das pessoas ela não tem preparo, né? Não se vai numa batalha, não se enfrenta uma luta sem ter um preparo, né, em suas mãos, sem ter uma artilharia. Depois que a pessoa se preparou, né, buscou ao Senhor, se revestiu da unção do Espírito Santo e o poder de Deus, né, se revestiu na sua oração, o jejum principalmente, na oração e no seu jejum, aí agora, como diz Paulo, falou, nas suas orações e súplicas, agora ela vai orar suplicando a Deus, por misericórdia, por graça, né? Aí nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Forte. Bem forte, missionária. É forte mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui. Como curar batalha espiritual? Se existe cura para batalhas espirituais? Então, por ser uma batalha, então nós não podemos falar que é cura. Então nós podemos falar como se vence, né? Como se vence uma batalha espiritual? A pergunta é quase equivalente à que a missionária Leila falou, mas aqui nós estamos falando de como vencer agora. Muito bem. Aí você vê que muitas das vezes a pessoa ela ora, né? Pastor, eu subo um monte desse monte, oro, tem uma unção que até de sapatear. Sai forte. Sai fogo, a canela de fogo. Mas quando vem a luta e a batalha espiritual, ela enfraquece. É forte, não? Ela enfraquece. Mas cadê a unção? Cadê o sapatear de fogo? Foi embora. É forte, né? Então, queridos, a primeira coisa para se vencer é a fé. Eita, Aleluia. glória. Aleluia. Entendeu?
A fé é acompanhada da oração, não pode falhar, acompanhada do jejum. Então, a fé, ela move montanhas. Então não adianta eu subir monte, descer um monte, orar de madrugada, fazer campanha, se eu não tenho aquela fé positiva que Deus está trabalhando na minha causa. Verdade. Poxa, como é que eu vou vencer? Mas eu não tenho fé. Entendeu? E a dúvida é que atrapalha muitas das vezes nós alcançarmos as bênçãos de Deus. A dúvida. Haja dito que a dúvida é uma das armas do adversário para nos bloquear a nossa mente com a certeza e convicção que nós vamos alcançar o objetivo. Porque se a dúvida entrou no coração do homem ou da mulher, ela faz com que todos os seus planos vão por água abaixo. Verdade. Porque se você tem dúvida em alguma coisa, você não vai prosseguir. É. Então, se você não vai prosseguir através da dúvida, você não tem confiança nos seus projetos. Então, se você não tem confiança, com mais ainda numa batalha espiritual, que você não está vendo o seu inimigo, mas ele está trabalhando. Você não está vendo o seu adversário, mas você sabe que ele está trabalhando. Tá? Então, a fé é acima de tudo, acompanhado da oração, porque a oração sem fé não resolve. Acompanhado dessa oração e da ação que você vai realizar em cima daquilo que você pediu. Você também não pode ficar com os braços parados, curvados. Eu orei, eu estou com fé, mas vou ficar aqui em casa porque eu tenho medo de sair na rua. Eu orei, tenho fé, mas vou ficar aqui porque caí do céu. Quem sabe chega aqui na minha casa. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí fica complicado. Não funciona, né? Então, querido, É verdade. tenha fé em Deus, tá? Acredite na oração que você faz. Porque quando você ora, você tem que ter a certeza e a convicção que o Espírito Santo de Deus está do teu lado. Aleluia. Ô, glória. E quando ele está do teu lado, ele está ouvindo a sua oração e levando ao trono da glória e intercedendo a Deus para que a resposta chegue. Então a oração agora que você fez, você vai determinar. E aí a vitória é garantida em nome de Jesus. E muitas pessoas vai e fala assim, eu tenho fé, eu oro, mas também não faz o seu 1%, Não né? faz. Olha, 1% Quer que Deus só faça, isso, né? isso, quer que Deus faça só os 99% e o seu 1% que Deus deixa para a pessoa fazer, a pessoa não batalha, não guerreia, sabe? Porque a Bíblia, ela é um instrumento para ser usado. A Bíblia, ela é um livro acima de todos os livros deixado para a gente. E muitas vezes a palavra nos fala que a gente peca por falta de conhecimento, mas também por quê? Porque não nos posicionamos. A partir do momento que eu e você se posicionar, direcionar na presença de Deus, as batalhas podem vir, mas o nosso 1% está na mão do Senhor. Então, vamos que vamos nesse 1%, né, pastor? Dá uma olhadinha e vê se tem pergunta no chat para nós, por favor. Pastor, semana passada ou retrasada, uma amiga minha falou assim para mim assim, Rô, eu tô sentindo que eu vou entrar por batalhas. Vamos vou estar descendo para estar orando, vamos orar junto comigo? Aí eu peguei e falei assim, mas por que você está achando que vai vir batalhas espirituais? Que eu estou sentindo, né? Que nem o pastor acabou de falar, né? Que o Espírito avisa a gente, né? E aí nós descemos a madrugada para orar, 3 vezes, 2 horas da manhã para orar. E aí a pergunta que eu quero fazer para o pastor. Existe propósito para batalhas espirituais? Existe propósito para a batalha espiritual. Propósito. Quando se fala de propósito, nós estamos falando de algo muito sério diante de Deus. Vamos supor que o propósito seja um voto, né? É isso? Um voto para a batalha espiritual? Seria? Tá? Bom, depende do que a pessoa está se passando espiritualmente, depende também do que ela vai propor nesse propósito. Porque o propósito
né, ou um voto, ou algo que ele vai se apresentar a Deus, não pode ser algo de barganha. Eu não posso fazer um propósito com Deus, falar, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me livrar desse mal, eu vou fazer tal coisa assim para o Senhor. E a pessoa acreditar que ela fazendo aquele propósito ali, ou o voto que seja, se Deus abrir as portas, se Deus livrar de algo, ela vai cumprir. Então, com Deus não se faz barganha, né? E propósito com Deus, muitas das vezes as pessoas querem fazer pensando, vou pedir a Deus que Ele restaure o meu casamento nessa batalha espiritual que eu estou fazendo, o adversário está destruindo a minha casa e tal. Então, Senhor, se o Senhor libertar o meu esposo e fazer isso, eu prometo nesse propósito, nesse voto, que vou fazer tal coisa. Mas a palavra de Deus em Eclesiastes, né, fala assim: se fizer um voto, que eu estou querendo dizer nesse propósito ao Senhor, então cumpra, tá? Porque se não cumprir, vai ficar em independência com Deus. E tem muitas pessoas que fazem propósito, né, no sentido até espiritual. E vamos supor assim, no final de ano é uma bênção, né? Final de ano, vai passar o ano, vamos dobrar o joelho aí meia hora, aí pronto, né? Senhor, esse ano vou entrar assim. Ô Senhor, trabalha assim, sim, eu vou me aposentar e vou trabalhar mais na sua casa e tal. Se o Senhor libertar, se o Senhor... Tem gente que faz volta até de ganhar um carro novo, né? Deus é tão misericordioso, tão bom que dá. Mas a pessoa não cumpre. Entendeu? Verdade. Então quer dizer, se existe voto, o voto é pessoal. É pessoal. É pessoal da pessoa. Só que temos que ter muito cuidado que vamos nos apresentar e requerer, porque o Senhor vai requerer aquilo que você falou para Ele que vai fazer. Por isso que muitas das vezes a vida da pessoa, ela não anda, ela não vai para frente, e ela não sabe o porquê. Eu não sei por que eu orei tanto e Deus não trabalhou, porque está em falta com Ele. Entendeu? Tem o propósito feito, tem a resposta dada, mas a pessoa não cumpriu. Não cumpriu. Então, vai depender da pessoa, da sua batalha que está passando e de como vai falar com Deus. Temos uma pergunta aqui do nosso canal Voz do Reino, dos bastidores aqui. O nosso evangelista Eduardo, ele quer fazer uma pergunta, amém? Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Estamos aqui acompanhando o chat aqui. Tem um abraço de alguns irmãos. Irmã Ângela, irmão Menor 100 e do Voz do Reino. Tem algumas perguntas aqui para o pastor Dilson. A primeira que tem do Voz do Reino é: como diferenciar uma batalha espiritual de um problema natural da vida? Isso é muito importante. Problema natural. Bom, então tipo assim, se está falando de batalha espiritual, você sabe que é uma luta travada no seu psique. Quando nós olhamos assim essa diferença, vamos falar primeiro da batalha espiritual, vou falar da física. A espiritual é simples de você analisar, porque a batalha espiritual, ela é bombardeada pela mente, tá? E os campos da batalha espiritual que mais se trava para que o inimigo possa tentar desmotivar a pessoa, até mesmo levar a um estado de derrota, já começa pelos pensamentos negativos, né? Pelos pensamentos destrutivos, né? Porque todo ser humano, ele age através de analisação, de analisar alguma coisa e pensar. O ser humano, ele não faz nada sem pensar. Às vezes ele pode até falar, não pensei, mas dentro do seu coração já estava sendo indagado para isso, tá? Às vezes a pessoa está conversando com alguém, né? E de repente ela fala uma frase e ela fala, puxa, eu não queria falar isso para você, eu não queria falar isso para fulano que machucou. Mas acontece que no coração dela já estava maquinando
né, essa situação. Então a batalha espiritual, primeiro, ela se dá pelo adversário na nossa mente, tá? E a batalha natural, física, é isso? Isso, a pergunta seria como diferenciar, né, a batalha espiritual de uma batalha natural da vida. E a batalha natural da vida é que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Por isso que lá em Tiago fala, de onde vem os ais? Né? Eita Deus. De onde vem os ais? Vem do nosso temperamento. Às vezes nós não podemos nem colocar o adversário de nossas almas em muitas atitudes que nós tomamos. Pela nossa incompreensão, né? Pela nossa empatia, né? Às vezes nos colocamos no lugar do outro, analisamos o outro com os nossos olhos, do jeito que nós queremos que analisamos eles, e depois afrontamos em palavras. E aí o que acontece? Nós trazemos para nós batalhas físicas, né? Batalhas pessoais. E isso acontece muito, minha querida, dentro do relacionamento conjugal, dentro da família. Então, muitas batalhas, muitas lutas, ou você possa entender como guerra física, ela se dá através da sua atitude emocional, ou até mesmo do caráter de algumas pessoas, né? Que sabe do problema de uma pessoa e começa a atacar aquele problema, começa a trazer à tona. Isso é pessoal, tá? Tem coisas que é pessoal, tem coisas que é espiritual. E é fácil de você discernir, porque o espiritual, ele ataca a pessoa espiritualmente, tá? Onde ela se sente sem forças para determinadas situações, onde ela sente medo de tomar uma atitude, né? De relacionar algum parecer, né, de um relacionamento. Então é fácil você distinguir, porque a batalha física você provoca ela, ou a pessoa provoca em você. É nítido, pelo seu temperamento, pelo seu modo de ser, pelo seu convívio, pelo seu aprendizado. E a espiritual não. A espiritual te ataca espiritualmente dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Mais uma? Tem mais uma pergunta. As batalhas espirituais que vêm sobre nós, é por algo que fizemos ou é Deus nos provando? Puxa vida, é forte, forte, né? Essa é forte. Vou dar um forte. abraço para você que fez essa pergunta. Glória. Muito bem. Dos dois pontos, a batalha espiritual ela pode ocasionar na vida de um ser humano, de um cristão. Vamos falar de cristão. Quando eu falo que a batalha espiritual ela começou na dimensão espiritual, ali no Éden, nós vemos agora Deus dando uma determinada ordem a Adão. E nessa determinada ordem a Adão, uma das palavras-chave determinada para que Adão conseguisse ter uma vida de vitória espiritual era a obediência. O que aconteceu? Né? Eva estava passeando pelo jardim, mas com certeza Adão já devia ter falado com ela que Deus já tinha comunicado. Mas ela estava passeando pelo jardim, e passeando pelo jardim o inimigo veio afrontar ela espiritualmente, mas pela mente. Ele coagiu Eva a pecar. Não é assim que disse Deus? De toda árvore que está nesse jardim não comerás? Nesse momento, como eu falo que o ataque é psíquico, Eva pensou. Ela não repensou, não foi assim que disse Deus, né? Nesse momento que ela respondeu, né? Ela travou uma batalha entre ela e o adversário, porque o adversário dominou a sua mente. E no que ele dominou a sua mente, falou, não, né? Você pode comer, não vai morrer. Deus não quer que você coma, porque você se tornará igual a ele, no conhecimento, né? E Eva, com certeza, já entrando nela já o desejo de superioridade, com certeza, comeu. Só que aí a batalha foi espiritual, mas determinou agora uma batalha
física, humana. Porque ela saiu de lá, já saiu com a gênese da batalha travada nela, como um ser humano. E essa batalha persistiu até hoje. Não sei se eu estou respondendo a pergunta que me falhou aqui, mas... Isso, a pergunta era: as batalhas espirituais que vêm sobre nós é por algo que eu fiz ou Deus me provando? Então, essa é uma das respostas. Porque eu fiz. Essa batalha veio porque Eva, ela pegou, ela quis pegar. Então ela quis, no sentido físico humano nosso hoje. A batalha espiritual, no nosso conceito hoje, ela é determinada pelo adversário. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ela não é, né? Ela é contra os principados, potestades, né? Ou seja, a classe demoníaca. Essa é a espiritual. Agora, nós provocamos, né, uma batalha entre nós que é permitida por Deus. Permitida por Deus, né? Simples assim. Olha só uma batalha aqui que você passa e você não entendeu. Casamento. Deus não interfere em casamento. Mas a pessoa fala: eu vou orar, Deus, eu quero aquele fulano. Deus, eu quero, Deus me dá glória. Me dá vitória. Me dá, né? Samuel, aí vai. Aí Deus está ouvindo, mas Deus não dá. A pessoa pega aquela prova, tá? Porque Deus às vezes mostra para a pessoa, aquela pessoa não é para você. Deus mostra, aquela pessoa não é para você. Você sabe que, puxa vida, será que vai dar certo? Quando você fala, será que vai dar certo? Você já está vendo algo que vai ser difícil ser trabalhado. Aí você pega aquela prova com a sua mão. Você fala: mas por que Deus permitiu? Ou então porque Deus me deu. Só que aí é o seguinte, meu querido. Deus não interfere no relacionamento conjugal por esse motivo. Se ele der para você lá um Saulo de Tarso, você vai falar: por que eu orei tanto e Deus permitiu que me deu esse homem, sabendo que ele seria assim? Então Deus não faz isso, para que depois você não fale: será que Deus não viu porque eu pedi para Deus me deu essa bênção? Não, Deus deixa você escolher. Só que nessa prova que você escolheu, você vai passar, porque Deus permitiu, pela sua desobediência. Porque Deus não faz nada sem mostrar o que está acontecendo. Não faz. Então, tem a luta espiritual, a batalha espiritual que você queira e tem a que você tome pelas suas próprias mãos. Mas não queira colocar Deus nisso. Que quando Deus fala que Ele prova o homem, Ele está provando o homem na sua fé. Ele está provando o homem no seu caráter espiritual. Ele está provando o homem para ser um obreiro, uma pessoa que vai honrar sua palavra, que vai cumprir seus mandamentos. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer. O que nos impede de crescer espiritualmente? Que muitas pessoas passam por batalha, mas falam assim: mas eu não estou crescendo espiritualmente. O que impede a pessoa de estar passando por esse processo de batalha e não subir mais um degrau? Não subir mais um degrau. Processo de batalha. O que impede, né? Ela crescer? Ela mesma. Ela mesma. Sabe por que eu falo com ela mesma? Porque tem 2 pontos que faz a pessoa, mais uma vez, não crescer ou crescer. O primeiro ponto dela não crescer espiritualmente, Evangelho de João, capítulo 3, né? O necessário, em verdade vos digo, o necessário é nascer de novo. Então a pessoa que não nasce de novo, uma pessoa que não tem a mente moldada pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que não vai crescer espiritualmente. Verdade. Porque o eu dela não vai deixar ela ter uma mente trabalhada pelo Espírito Santo. Não vai. É interessante que quando você vai evangelizar, você encontra, infelizmente, pastores, evangelistas, até presbíteros na rua, e você vai pregar para ele, vai falar da palavra, e fala: eu já conheço a palavra, já conheço, já fui pregador, já fui...
Aí você olha assim e fala, poxa, por que espiritualmente está na derrota? Por que espiritualmente deixou de crescer? Por causa do eu. Por causa da pessoa em si. Porque quando a pessoa em si, ela quer ter um crescimento espiritual, ela vai tomar uma atitude que vai fazer ela crescer. Como que ela vai crescer? Mais uma vez falando, orando a Deus, agradecendo a Deus por tudo, até pelas lutas, pelas provas. E nesse crescimento dela tendo um encontro com Deus, o outro ponto é que ela vai dar chance para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, se o Espírito Santo não conseguir trabalhar na vida do homem, na transformação em tudo, no seu caráter, nas suas condições emocionais, físicas, se o Espírito Santo não conseguir trabalhar, ele não vai ter um crescimento espiritual. Agora, o Espírito Santo não é Deus? Por que então que ele não consegue, pastor, trabalhar na vida do homem? Ele é um Deus. Ele não vai conseguir trabalhar na sua vida. Ele não vai conseguir trabalhar na minha vida se eu não abrir o meu coração para ele entrar. Aleluia. Se eu não abrir o meu coração para que ele possa transformar a minha mente. Glória a Deus. Então, querido, para você não crescer espiritualmente, é você não ter uma determinação primeira de você, mudança de vida. Aleluia, glória a Deus. Nosso tempo está terminando. Eu quero deixar aqui um versículo e logo após eu quero estar fechando com uma oração com o pastor Dilson, amém? O versículo quero passar aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, é em Efésios 6, o qual eu abri o programa, com Efésios 6, capítulo 6, no seu versículo 13, que vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então, que nesta noite, vocês que estão aí nos ouvindo, estão aí no canal, toma as armaduras de Deus para a sua vida, porque vai vir os dias maus, mas como o pastor Dilson citou aqui, relatou aqui, e se nós estiver revestido das armaduras de Deus, nós passamos por esses dias maus e nós vamos ficar firmes até no último dia, quando Jesus vier nos buscar. Amém? Quero estar passando para o pastor Dilson, estar orando para finalizar mais esse episódio do nosso canal podcast Voz do Reino. Amém? Amém. Vamos orar, e tenho certeza que se você estiver passando por uma dessas diversidades, dessa batalha, tenha certeza que a sua oração pode alcançar o reino dos céus. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Senhor dos senhores, generais dos generais, nós te apresentamos nessa noite, ó Pai, famílias, casas, pessoas que nesse momento, Senhor, ouvindo esse podcast, ouvindo o Senhor e essa programação, tem colocado diante de Ti em suas mentes, ó Pai, como se livrar da batalha, como se livrar das perseguições, dessa batalha espiritual que o adversário tem sobre a sua vida. Neste momento eu peço para que o Senhor envie, Senhor, os Teus anjos, arcanjos poderosos, e vai trabalhando, Senhor, em cada vida, vai trabalhando em cada lar, em cada casa agora, dissipando toda a artimanha, toda a artilharia de Satanás, todas as ciladas do adversário. Vai tirando, Senhor, libertando do laço do passarinheiro, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa libertar pessoas que nesse momento, ó Pai, estão presas pelo medo, pela incerteza, pelas dúvidas. Que o Senhor possa libertar nesse momento pessoas que estão presas pelos vícios, Pai. E em nome de Jesus, o Senhor possa trabalhar na libertação completa. Onde estiver neste momento um homem ou uma mulher, um jovem, uma criança que precisa ser liberta, transforma em nome do Senhor Jesus Cristo, através do nome de Jesus e pela Tua palavra. Eu te peço nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer pelo pastor Dilson estar vindo aqui, está falando sobre o assunto, né, batalhas espirituais. Que Deus abençoe grandemente, viu?
Foi muito edificante Eu e que vai ter agradeço. mais vezes. É bênção amém? de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que me deram essa honra, esse prazer de estar aqui. Fico muito alegre. E dizer para vocês que continue esse trabalho abençoado, né? Amém. Que vidas possam ser libertas, salvas e transformadas pelo ensinamento da palavra de Deus, que é necessário nos dias de hoje. Glória a Deus. Amém? Quero passar a oportunidade agora para me ensinar a Leila. Está falando das nossas redes sociais, amém? Antes de eu falar da rede social, pastor, deixa o endereço da onde fica localizada a sua igreja, para que se alguém que mora por aqui por perto queira entrar em contato com o pastor. Isso, muito bom. Nós estamos na igreja ali, no bairro Dom Pedro II, aqui em São José dos Campos, na rua Caminhoneiro José Moreira, antiga 29, número 13. E será um prazer ter você conosco ali, cultuando, glorificando e adorando a Deus, tá? Se você precisar também de uma palavra, eu tenho o telefone que você pode estar anotando aí, 12 98843, tá? 3438. Estarei atendendo nesse telefone, também orando por você. E dizer para você, Deus está no controle de tudo. Amém. Uma coisa que agora o Espírito Santo está tocando em mim, para estar falando. Se alguém encontra afastado dos caminhos do Senhor e queira reconciliar, procure uma igreja, procure um pastor, procure um amigo, se você não tem força, para te levar até a igreja. A igreja, ela vai te acolher. Amém? Procure a igreja, porque foi falado aqui sobre batalhas espirituais. Muitas e muitas vezes eu e você temos passado por batalhas espirituais e não damos o primeiro passo. Isso. O primeiro passo é buscar. A Bíblia fala: buscai agora que ele se deixe encontrar. Busque a presença do Senhor Jesus Cristo, que ainda há tempo, mas o tempo está se afunilando, né, pastor? Tá. O tempo está se afindando, né? Isso. Nós somos da Voz do Reino. Vou pedir para vocês estarem entrando. Este link é da TV Shalom e da BN Channel. Vocês vão lá, curte, dá um like pra gente, para quê? Para que mais almas nós possamos alcançar, mais lares nós podemos alcançar. Mas eu vou pedir para vocês também entrarem, porque depois esse vídeo vai estar sendo disponibilizado no nosso canal no YouTube e também no Insta. O nome é Voz do Reino Podcast. Segue lá, dá seu like, curte, compartilha, porque nós precisamos alcançar lares. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Por muito tempo eu andei, Senhor, distante da tua presença.